Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes da Rádio Noroeste, a verdadeira rádio pública. Bem, abrindo o nosso programa semanal, destaco que já fez um mês da execução da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes no Rio de Janeiro, sem que tenhamos qualquer informação de quem os matou ou quem os mandou matar. Marielle era negra e favelada, e com seu trabalho e suas ideias alimentava o desejo e a luta de muitas pessoas pelo fim da violência estatal contra o povo favelado, o fim do extermínio da juventude pobre e negra e por direitos humanos. A agilidade para desvendar esse crime político brutal é absolutamente necessária para se chegar aos responsáveis e mandantes. Lembro que em Campinas, depois de 17 anos, ainda não sabemos quem matou o prefeito Toninho, assassinado em circunstâncias muito semelhantes. Nesse sentido, talvez uma das principais homenagens à memória de Marielle e à sua luta tenha ocorrido na madrugada do último sábado, quando cerca de 700 famílias sem terra, organizadas pelo MST, ocuparam a fazenda São João das Pedras, localizada entre os municípios de Valinhos e Itatiba, que é aqui na região de Campinas, e deram o nome à ocupação de Marielle Vive. Esta atividade faz parte da Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária, que teve início na última terça-feira, no dia 10, e segue em todo o Brasil até o dia 17 de abril, considerado o Dia Internacional de Luta pela Terra, e que lembra também o massacre de Eldorado dos Carajás ocorrido em 1996 no Pará, quando 21 sem terra foram assassinados pela polícia militar por lutarem por reforma agrária. A fazenda São João das Pedras, aqui em Valinhos, tem aproximadamente 700 hectares, é improdutiva e é tomada por braquiária. Para os padrões aqui da nossa região, essa área é imensa e pode acomodar até 1.000 famílias com produção saudável e agroecológica. No entanto, ela e outras propriedades da região improdutivas são alvo de especulação imobiliária voltadas a moradias de alto padrão em condomínios fechados. Bem, sempre que há uma ocupação pelo MST, pelo MTST, abre-se o debate sobre a função social da propriedade. É importante saber que a agroindústria, os transgênicos e o latifúndio seguem expulsando os pequenos agricultores do campo. E na cidade não há programas populares de moradia, ou aqueles que existem são insuficientes. Só em Campinas estima-se que 34.000 famílias não têm moradias. E na região metropolitana de Campinas, são cerca de 70.000 famílias. Esses são dados oficiais do próprio governo estadual. Então essa é uma questão relevante para a nossa região. Essa ocupação nós queremos que seja consolidada, não só para garantir o direito ao assentamento nessas terras improdutivas, mas para garantir também a produção agroecológica, que é, na verdade, a principal produtora de alimentos no nosso país. Falando de alimentos, quero trazer o debate para um outro tema relevante da nossa região, porque mesmo com inúmeros casos denunciados em São Paulo e em cidades da nossa região de superfaturamento da merenda escolar, onde, por exemplo, esses produtos agroecológicos poderiam estar sendo utilizados, essas denúncias envolviam inclusive membros do governo, da Assembleia Legislativa,
esses casos continuam sendo veiculados e continuam ocorrendo em todo o estado. Lembro que nas primeiras denúncias, né, um saco de arroz, por exemplo, que custava R$ 5,00 no estado, era comprado por R$ 25,00. Aqui na cidade de Vinhedo, estima-se assim que o superfaturamento causou 8 milhões de prejuízos aos cofres públicos, apurado aí em auditoria da Controladoria Geral da União, que constatou também que o achocolatado, por exemplo, era vendido com 306% de sobrepreço. Em Campinas, para que os ouvintes tenham uma noção, entre 2014 e 2015, a prefeitura pagou 90% a mais no contrato da merenda e recebeu 500 toneladas a menos de alimento. Vou repetir. Pagou 90% a mais e recebeu 500 toneladas a menos de alimento. Ou seja, nós precisamos efetivar a fiscalização nesses contratos que envolvem a merenda e cobrar das administrações que comprem produtos limpos, livres de agrotóxicos e provenientes da agroecologia para poder garantir a alimentação sadia das nossas crianças a preços justos. Bem, e um último tema que eu gostaria de tratar é uma denúncia do mau uso da política de cultura, porque desde 2013 a população da região ouve dizer de um teatro de óperas que seria construído com recursos estaduais aqui na cidade de Campinas. Essa obra não saiu do papel, os recursos que fizeram inclusive parte do orçamento municipal na pasta da cultura nunca chegaram a ser efetivados. E mais recentemente, o prefeito de Campinas e o ex-governador anunciaram que esses recursos seriam revertidos para a reforma do centro de convivência. É incontestável a necessidade dessa reforma, né, do teatro de arena, do teatro interno do centro de convivência, mas se for pela lógica que prevaleceu até hoje, essa obra também não sairá do papel. Por isso, entra ano e sai ano, eles seguem utilizando de maneira politiqueira esse tema e não efetiva de fato, né, nem a obra e sequer os investimentos que a área cultural na cidade de Campinas precisa e merece ter. Por isso, quero chamar a atenção dos moradores para esse tema e, quiçá, essas obras venham a acontecer. Ficaremos aí vigilantes para que, de fato, seja executado. Eu finalizo desejando uma boa semana aos ouvintes da Rádio Noroeste e recomendando que mandem os temas para que possam ser debatidos semanalmente aqui na rádio. Um forte abraço a todos.